Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos para a primeira edição da Rodada Empreendedora na versão podcast Nova Pauta. E eu tenho duas maravilhosas aqui, associadas seguidoras da AMB, Associação Mulher Empreendedora, que você já conhece e sabe que existe desde 2017. Muita gente nova chegando com esse mesmo propósito, de conectar mulheres. Porque quando a gente anda junto, a gente vai bem mais longe, né? Nós estamos aqui então recebendo hoje com muito carinho a Bárbara Antunes, que é diretora e sucessora da RAC Engenharia. É uma empresa genuinamente são-borgense, mas está construindo uma nova história em Santiago também, literalmente construindo, e vocês vão ver porque ela é engenheira civil, formada pela UFSM e também tem MBA em gerenciamento e planejamento de obras. Ela faz parte de uma empresa familiar, como eu disse, é sucessora, uma empresa que tem 37 anos de história no mercado imobiliário. A RAC Engenharia atua principalmente na construção de edifícios residenciais com forte presença em São Borja, né, lugar da sua matriz, e também expansão recente para Santiago. E a gente adora trazer novidades para vocês também. De outro lado está aqui, apresento para vocês a Cíndia Pinheiro de la Vecchia, uma profissional da educação, diretora escolar, com formação em administração, pedagogia e gestão escolar. Eu sempre me orgulho muito do currículo dessas mulheres, como são estudiosas. E atualmente é mestranda também. Ela também mantém forte ligação com o empreendedorismo local, com artesanato e na agricultura. E a gente vai contar essa história que também de certa forma, né, é um legado familiar também. Cindy acredita na educação como caminho de transformação e construção coletiva. Eu também assino embaixo. Vou apresentadas as duas, eu quero agora dar uma boa noite e pedir que elas mesmas, quero saber vocês, além dessas profissionais maravilhosas aqui, um currículo extraordinário que eu estou vendo, quem é a Cíndia, além da profissional? Boa noite. Boa noite, Sandra, boa noite a todos. Então, além de ser essa profissional citada pela Sandra, posso dizer que sou uma mulher empreendedora desde pequena, porque acredito muito no empreender, que empreender não é somente ter um negócio, mas empreender a si mesma também. Empreendedores de carreira, que a gente diz, né, Cíndia? Sim. Tu é uma empreendedora de carreira, hein? Que parabéns, que legal. Obrigada. Também sou mãe do Rodrigo e da Jordana, agora cada um já também seguiu o seu rumo, empreendem, né, na sua vida pessoal, profissional. Meu filho, inclusive, também é formado em administração, trabalha na Felite Jeep em Santa Maria. A Jordana também é médica veterinária e está empreendendo na carreira dela, trabalha já na área, e sou uma pessoa muito feliz e realizada pessoalmente, né, com a minha vida em casa e profissionalmente mais ainda. Tu és diretora da escola? Alceu Carvalho. Alceu Carvalho. Até ela já comentou que abriu uma academia e ela vai aproveitar e entrar nessa onda fitness, é? Exatamente, não só pela onda fitness, mas também pela questão da principalmente, saúde, né? né? E aproveitar a vizinhança, como nós falamos lá. Tá chique essa tua vizinhança, hein? Sim, aquele bairro só tem a crescer, e muito. Agora eu quero saber da Bárbara, essa queridona aí que eu só conhecia pelas redes, né? E agora tive o prazer de recebê-la aqui no podcast. Quem é a Bárbara, além dessa profissional maravilhosa, hein? Bom, boa noite, Sandra. Boa noite, Cíndia. E boa noite a todos. Então, além da profissional, né, sou engenheira civil, tudo como a Sandra colocou. Sou uma pessoa que gosto muito de valorizar a família, estar nesses momentos em família. Eu acredito que isso recarrega a gente, dá o gás também para continuar, para, né, vir ideias, tudo. Sou uma pessoa que acredita muito na espiritualidade, na fé. Então, penso que a gente sempre tem que ter algo maior que nos move. Então, isso é muito forte para mim, sempre foi, desde pequena. Meus valores são muito relacionados a isso também.
E sou uma pessoa que gosto muito procuro muito buscar o crescimento, a evolução. Então, sempre estou em busca de novas ideias, novos conceitos que vão trazer mais resultado. Então, sou uma pessoa que gosto muito sou movida a desafios e gosto de ter resultado naquilo que eu faço e na minha vida, enfim, em tudo que me cerca. Essa carreira engenheira civil, estar numa obra, né, não é uma coisa que a gente diga assim muito corriqueira para as mulheres, se bem que hoje arquitetas, engenheiras, estamos em todos os espaços, mas tu chegou a vivenciar isso com o teu pai no dia a dia, não só durante a formação, mas é uma história que vem contigo desde da tua adolescência? Como é que funcionou assim? Na verdade, desde pequena. Desde né? criança. Desde criança. Então, nós somos uma empresa familiar. Então, meu pai fundou a RAC em 1988, então, antes de eu nascer, né? E a minha mãe é administradora e também trabalha no administrativo financeiro. Então, A família estava ligada. A família estava ligada, é. Inclusive, a minha bolsa estourou quando a minha mãe estava na RAC. Então, a minha história começou Tu nasceu na RAC. Praticamente nasci na RAC. Então, a minha história... Que linda essa história. A minha história começou, então isso tá muito, né, dentro de mim, né, cresceu junto comigo. Então, quando eu era pequena, meu pai sempre me levava pra obra pra pelo menos olhar, nem às vezes não tinha, né, eu não ia ficar em nenhum lugar, eu ia pra obra com ele. E depois, claro, na faculdade, tudo, quando eu tirava férias, eu sempre acabava fazendo estágio na empresa, né? Então, desde pequena, sempre fui acostumada com essa rotina, todo mundo falando de obra, né, em casa, sempre foi o meu meio. Então, é algo que eu me familiarizo. Me conta assim, lá na adolescência, né, como é que era teu chefe pai? Instrutor de estágio, pai. Na verdade, é um desafio até hoje. Pai e mãe, né? Sim, porque nós trabalhamos juntos, né? Então, é uma constante busca de separar, né, a família do trabalho. Então... A filiação. Uma coisa é a filha que tem que ter carinho, atenção. Outra coisa é aquela sócia profissional que tem que ter todo aquele olhar empresarial, né? Exatamente. E eu acredito que nunca tem um equilíbrio certo, né? Porque é muito fácil da gente se confundir né? Tá no trabalho, tá na família, mas a gente sempre busca, né, ter esse equilíbrio, manter a relação familiar dentro de casa, porque senão tu perde, né, esse vínculo familiar que é tão bom, que é necessário. Mas também tem que manter o profissionalismo dentro da empresa, saber separar, que vai ter momentos que vai ser cobrado, vai ser exigido, mas aquilo faz parte do processo da empresa e faz parte da evolução. Se por outro lado tem alguma dificuldade, assim, nesse jogo da vida, por outro lado, é maravilhoso, né, ter um professor, né, porque pais acabaram sendo também teus mestres no dia a dia, né, saber, professores que tu sabia que só queriam o teu bem, né? Que só queriam te colocar no lugar certo, né? Exatamente. E, na verdade, é isso que me inspira, né? Porque muito da história deles é algo que eu acho lindo, assim, a construção, tudo que os dois conseguiram construir juntos também, né? Dentro da empresa, aonde a empresa... Com certeza temos muito pela frente ainda, mas aonde a gente conseguiu chegar. E a história deles me inspira. E com certeza ter um pai dentro de casa que, né, te ensina é um grande privilégio. É um privilégio e força a gente a conseguir aprender mais rápido, né? Porque tu tá dentro de casa conseguindo conviver com alguém que tem toda a experiência. E isso é uma coisa que eu busco muito na empresa. Respeitar a história da RAC, porque nós temos 37 anos, vamos fazer 38 esse ano. Então tem que ter muito respeito por tudo que foi construído. Todos que vieram antes, né? Exatamente, todos que vieram, todos que passaram, colaboradores, clientes, enfim, toda a história dos meus pais, mas também dar o meu toque para conseguir que a empresa tenha mais resultado, então conseguir trazer algo que possa fortalecer mais, né? a marca, a empresa. E essa palavra sucessora, a chefa, não te assusta um pouquinho às vezes? Tu fica pensando nessa questão de será que eu vou dar conta justamente de honrar esse legado, né, deles, né? Sim, eu acho que é o maior, não seria peso, mas é o maior desafio da empresa familiar.
é tu saber que tu não pode, no caso, dar um passo para trás, né? Tu tem que manter a história da empresa e levar ela para frente. Sim. E esse é o maior desafio do sucessor, é tu saber que tu tem que levar, enfim, aumentar, fazer crescer a empresa, mas respeitando a história. Viver até ali, né? Isso, porque daí tu fica pensando, né? Eu não posso, né, fazer com que a empresa regrida, enfim, Sim. né? O teu Mas pai te deu um agora presente. eu fico imaginando Olha essas só. sucessões, eu fico imaginando o orgulho desses pais, né? Eu também sou mãe um dia no futuro, quem sabe, né? Mas a gente fica imaginando o quanto eles devem ter orgulho, né? Da filha seguir esse caminho, né? E Agora, pode falar. Não, e eu ia dizer que a Sandra foi muito feliz na escolha, porque, na verdade, hoje ela tem, então, história familiar, né? Porque, assim como a Bruna coloca... desculpe, Não. A Bárbara. a Bárbara coloca, eu também venho de uma família com os valores, né? Que nem os teus, né? Movida pela fé, movida pelos desafios, porque quando nós temos principalmente a questão do empreender na agricultura familiar, não é fácil, é tomada de desafios sempre, porque se depende um tanto do fator climático da natureza até hoje, como se vê. E o trabalho braçal. E o trabalho braçal. E de um legado, de uma história, né, dos produtos, né, que a minha mãe produz de mais de 30 anos também de estar no mercado e continuar fazendo o sucesso que é o licor de batata doce. Nós vamos falar sobre esse licor que virou, né, aí patrimônio imaterial de São Vicente do Sul, né? Sim. Mas antes disso eu quero, Cíndia, que tu me conte um pouquinho dessa tua jornada, porque tu é oriunda de família de agricultura familiar, mas estudou bastante, tu quis ser professora, sempre foi teu sonho ser professora, ir para a área da educação, e como é que é ser professora com todo esse teu, hoje, volume de ocupação, e largar essa história de lidar com a terra, de estar acompanhando a tua família? Assim como a minha colega hoje, né, de podcast, eu acredito muito nos valores, principalmente, né, o pilar sólido que é a família da gente, e também é o local para onde eu vou ali em São Vicente para recarregar as baterias, como se diz, né, revigorar a nossa energia, porque é no seio familiar que se tem. Eu sempre digo que a família é o porto seguro, que é onde o nosso barco pode ancorar sempre. E estes valores, então, nós trazemos muito conosco. Nós somos uma família de 4 irmãos, né, mais os meus pais, e até a minha adolescência, nós nos criamos na agricultura familiar, na terra, né? O meu pai trabalhava também era na lavoura, assim, lavoura que eu digo, de milho, a soja, mas com o passar do tempo, né, e como se vê historicamente da agricultura, acabou-se as monoculturas e passou-se a diversificação, ou o que pode se dizer, não ocupar uma grande área somente com um grão, né, com uma produção, mas começar, né, nas propriedades aqueles outros subprodutos, tipo, né, a batata doce, que é o caso lá em casa, né, a mandioca, outros produtos, o amendoim mesmo, que podem ser produzidos em áreas menores, mas que vai produzir também, né, uma renda para a família. E aí, na minha adolescência, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que me inspira muito. Então, desde a minha adolescência, com 13, 14 anos, eu acompanhava ela quando ela tinha a turma do Jardim da Infância, e o meu gosto, né, pela educação em ser professora vem daí. E tanto meus pais, eles são incentivadores até hoje do estudo. Porque tem um pouquinho daquela ideia, né, daquela premissa, às vezes, não é o caso da Bárbara, né, mas é o teu, a minha filha não vai ter que viver essa, né, isso, não, era isso que eu ia dizer, eles, na verdade, nós somos 4 irmãos e todos nós temos a nossa formação, nenhum está diretamente ligado ao plantio, né? Cada um de nós seguiu a sua carreira,
mas ao mesmo tempo nós continuamos ligados, né, nessa questão familiar e de ajudar os nossos pais até hoje. Nós tiramos aquele nosso tempo, final de semana, quando eles precisam, a gente faz aquela reunião familiar, né, e vamos lá ajudar. E todo mundo ajuda, meus filhos, os netos. Isso né? é na hora de folga, né? Porque Na hora de folga, da- mas da- o do pesado trabalho. fica com eles ainda, né? Mas no trabalho, no teu dia a dia, tu tá comandando uma escola que tem quantos alunos hoje? Nós estamos em torno agora de 190 alunos. É o ensino... Ensino fundamental né? do 1º ao 9º ano. Sim. Pela manhã nós temos do 6º ao 9º ano e à tarde do 1º ao 5º ano. Como é que chegou à direção? A direção, na minha carreira profissional, ela foi uma sucessão também, né? Eu Foi a saí da consequência sala da de tua- aula, foi uma consequência natural pela minha própria formação, e eu fui construindo ao longo do tempo, com as pós, né, que a gente vai fazendo também essa construção Habilitou. até chegar, e a gente vai no desafio diariamente, né? Tá mestrando em que área? Tá fazendo mestrado? Sim, eu estou quase finalizando na área da educação profissional e tecnológica ali pelo IFAR de Campos de Jaguari. Que bacana. Já estou no final. Nós teremos uma mestre, então. Sim, com certeza. Agora eu vou perguntar para a Bárbara, eu quero saber mais como funciona essa engenharia da hack, né? É hack e engenharia, mas como é que funciona o dia a dia de vocês? Como é que está hoje a obra de Santiago? Eu vi aqui esse folder, estou encantada. Quero que tu me conte rapidamente como é que está atuando a hack, equipes, onde vocês estão com obras, se é só São Borja e Santiago, ou também fazem obra em outro lugar, e concentra nesse edifício lindo aqui de Santiago. Sim, então a gente já atuou na parte na parte residencial, setor comercial, obras públicas, e de alguns anos para cá, o nosso foco principal, o único na verdade, é a construção e incorporação dos edifícios residenciais verticais. E hoje a gente constrói em São Borja, nós temos um empreendimento lá com 45 apartamentos sendo construídos, e aqui em Santiago, Santiago Living, nós fechamos agora 1 ano de obra, e o Santiago Living agora, para quem passar lá na Avenida Até Batista vamos Bonotto mostrar Sobrinho, aqui, ó, foca aqui para mim, Uriel. muito lindo. Olha que edifício bacana. Vai ficar lindo, ainda mais que é uma região que está crescendo, está valorizando bastante, né? Tem a URI, tem o fórum ali pertinho, a promotoria que se mudou, então tem um grande potencial de valorização no empreendimento. A previsão da entrega é para o 2º semestre do ano que vem, mas a gente não quer que a nossa história pare por aqui com Santiago. Vai ser o primeiro. O primeiro, nós temos outros planos, né, aqui na cidade, então através de um projeto de expansão da empresa, nós optamos por fazer esse lançamento na cidade de Santiago, porque a gente realmente acreditou no potencial da cidade, e o prédio realmente ele vai ser muito bom. Então são apartamentos de 2 dormitórios, todos têm sacada, tem churrasqueira. A gente trouxe essa arquitetura moderna porque a gente realmente acredita nessa questão da modernização, de trazer um projeto bonito. O nosso slogan da empresa é viver bem é o que importa, porque a gente realmente acredita nessa questão que o cliente ele precisa gostar do ambiente que ele está morando, da pessoa, enfim, se ela vai alugar, se é um investidor, se é um comprador. A gente acredita muito nisso, é uma das questões principais da empresa, esse pensamento com o cliente. Então a gente traz salão de festas mobiliado, academia Espaços mobiliada. compartilhados. Exatamente, para a pessoa não se limitar somente ao espaço do apartamento, Sim. né? Ela precisa ter esses espaços de lazer, né, que ela consegue aproveitar o prédio também. Então, a gente trouxe numa localização que é boa, como eu já comentei. Nós temos condições facilitadas. Então, a gente tem uma condição... vendendo na planta, né? Exatamente. Nós vendemos na planta e com financiamento pela Caixa. Então, a pessoa não precisa esperar o empreendimento ficar pronto, ela não precisa esperar, né, o prédio valorizar para poder comprar. Ela consegue antecipar a compra e financiar ainda na planta pela Caixa. É um diferencial bem legal, né? Sim, muito legal pela questão da facilidade da aquisição. E também, como tem a Caixa por trás da hack, a pessoa pode ter segurança com o empreendimento, que ele vai ser entregue, ele vai ser entregue com qualidade. Nós somos uma empresa certificada a nível brasileiro, no caso, no PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Desde 2008 nós temos essa certificação, então são 8 anos
sendo recertificados anualmente, então todos os processos, toda a questão da qualidade da obra, o prazo da entrega, então o cliente ele pode ter segurança com aquilo que a gente está falando, com o que a gente está oferecendo, porque nós temos a certificação. Né, Bárbara, é um dos dilemas da pessoa na hora de escolher, né? Exatamente. Esse é um padrão de imóvel legal, mas para família pequena, aquela que de repente economizou uma vida inteira, está sonhando uma vida inteira, né? E ela tem que ter aquela segurança de que está contratando a empresa certa, né? Isso, e para nós é uma honra ter em Santiago, né? A empresa de vocês investirem em Santiago em função de ter todo esse requisito, essas qualificações aí. Exatamente, e é justamente esse, né, o nosso público, Sandra. Então, são pessoas que querem sair do aluguel, são casais jovens, ou de repente um filho que está saindo da casa dos pais, um casal com um filho pequeno. E hoje a média das famílias é cada vez menos filhos, né? Então, 2 quartos é muito tranquilo, né? Sim, e são áreas boas também, os apartamentos, então justamente são lindos. Esse público. E também para o público investidor. Então, é um investimento menor que vai fazer, porque é na planta, consegue alugar com facilidade, tem a valorização. Assim que estiver pronto, já aluga, né? E já começa a pagar com o próprio aluguel, né? Esse investimento, né? Exatamente. Para quem quer comprar para investir, Sim, né? Porque é um investimento mais baixo, mas vai ter toda a questão do aluguel, tem a valorização, que é o que o investidor justamente busca. Então, foi isso que a gente trouxe, né, para Santiago como uma oportunidade para moradia e para investimento. E eu que estou vendo aqui o desenho da planta, né, muito bem alinhado, né, o desenho tá lindo, né, e eu já imagino, já dá pra gente imaginar morando ali, pronto, né, isso e morando, os ambientes, assim, bem agradáveis mesmo, e muito... Como é que eu vou dizer assim? E bem alocados, distribuídos exatamente, eu também achei, né? Quando eu e alocados, aqui, assim, tudo bem. Além da vista, é linda. E lá tem um pôr do sol naquela região, né? Toda vez que a gente vai, a gente acaba tirando foto das janelas, porque é linda a vista. Não tem nada do lado, é maravilhoso ali a localização do prédio. Obviamente que os apartamentos pela térreo, cobertura, eles têm diferença de preços, ou é tudo a mesma coisa? Não, eles mudam conforme as áreas, a tipologia do apartamento. A visibilidade, né? Isso, a posição solar e o pavimento. Então, eles têm diferença e nós temos apartamentos garden, que são apartamentos térreos com pátio. Que também é uma questão diferente. Quem quer ter aquela, né, área externa. Acostumado a morar em casa, né? Isso. Porque no interior a gente tem muito disso, né? Sim. E às vezes as pessoas querem ainda viver um pouco dos dois mundos, né? Sim, exato. Tá no seguro, mas eu acho muito prático edifícios, apartamentos. Não, e a região... Seguro também. A região deste apartamento de vocês é um local, assim, aqui dá para se sentir um pouco no interior. Sim, também. Porque né? vai ter esse pôr do sol, vai ter ali em volta ainda tem a URI, tem bastante campo. Tá indo muito para lá também essas instituições, né, com promotoria, né, o fórum. Então é quase uma Vila Nova diferente, porque aqui a Vila Nova, Bárbara, a gente tem aquela história. A Vila Nova é quase uma outra Santiago, né? Porque cresceu tanto, né? Onde tá a tua escola, pega que hoje aquela tem região, tudo lá, tudo. Né? Desde banco, academia, tudo tem lá. Aí a gente, mercado também, farmácias agora, então assim, realmente... a gente vê que lá também tá indo uma tendência nesse sentido, né? De ter toda essa estrutura. E, por exemplo, assim, ó, que nem tu falaste, para casais novos, tudo mais. Aí já tem a escolinha ali próxima, tem a do município, o curso de educação... Sim. Tem outras escolas, então já facilita, né? Bastante, bem lembrado. Agora me conta, Cíndia, tu falou do licor de batata doce. Sim. Tu é uma incentivadora da tua família ainda, ou tu chega a trabalhar, empreende com isso? Sim, nós empreendemos, como eu disse, todos juntos. Claro que a renda maior fica... Claro que com os meus pais, né, que eles realmente, assim, o pai é aposentado, ele tinha o trabalho dele também, mas a minha mãe, principalmente, a renda dela continua sendo de agricultora familiar. E o licor de batata doce, né, que amanhã vai ser considerado, então, bem material, pela sua tradição em São Vicente do Sul, porque ele é produzido desde a primeira FECOBAT,
né? Que é a Feira do Existe Comércio uma lá. feira em São Vicente toda Sim, voltada para batata doce. toda. Né? E o licor é a cerejinha do bolo, né? Isto, e o licor, então, foi produzido e pensado e criado pela minha mãe, a dona Didinha, há mais de 30 anos. Que Então, para legal. nós, assim, é uma alegria e uma honra estar recebendo, que vem de um trabalho de uma ex-colega nossa, também lá de São Vicente, aonde ela, através da educação, através do projeto de mestrado dela, né, que é na área acho que da história, se eu não estou enganada, que ela trabalhou da cidade, então ela conseguiu fazer todo esse processo, que não é um processo fácil, Não é. e é um processo bem longo. É lei, né? É uma lei até chegar lá. Tu sabe fazer esse licor? Sei, mas ele tem os segredos que ainda ninguém pode revelar. Ah, tá. Mas a tua Ele mãe vai- já passou para você esse Sim, segredo? eu sei fazer, a Tu gente faz a faz receita junto. da dona, Sim, como é que é o nome da tua mãe? Didinha. Dona Ela tem- Didinha, então. É, Então não, esse legado é teu. a princípio, Essa como história. diz a Bárbara, né, eu sou a primeira sucessora, né, dos Então, que produtos legal, que né? ela faz. Sim, não, eu quando morava em casa, né, e até agora, quando a gente tira esse tempo, nós fizemos o doce de colher também, vamos lá mexer a panela ainda, né, e ajudar a embalar o licor e envasar, ele tem um rótulo próprio, tudo. Ah, que Então, bacana. assim, e essa visão de uma família empreendedora é exatamente isso, porque são desafios, né, que se tem, mas ao mesmo tempo essa questão. E a gente, assim, a mãe até foi convidada sempre para expor em outras feiras, mas aí a condição já da idade e tudo Sim. mais, e digamos que agora se tem um padrão econômico também viável, né, e tudo foi se construindo ao longo desse tempo. Então ela nunca foi, mas quando se vê uma família que vive de feiras, vamos assim, de expor seus produtos, não é fácil, é bem desafiador. Desafiador. Né? Exatamente. Mas empreender é isso. Tu também empreende com artesanato? Agora tá fazendo mais para consumo próprio. Eu acho artesanato uma coisa maravilhosa, sim, né? Desde cedo, como a gente tem, como é que assim, a agricultura familiar vem junto. E essa questão mais do interior é exatamente disso. A gente aprende, né, com a avó a fazer esses trabalhos. E eu aprendi, a minha habilidade é com linhas, né? Eu gosto muito do crochê, que é o que eu faço até hoje, né? Agora com as linhas de malha, com um fio mais grosso, o fio barbante, e agora mais para o consumo interno, né? Mais a questão de tapetes para banheiro, eu fiz porta-cuias, né? Então agora estou lá com o fundo para fazer uma mateira, ponto cruz também, fiz muito enxovais. E assim fui indo. Aí depois, na minha adolescência também, aí nós tínhamos uma senhora que dava curso de pirografia em couro, mas eu aprendi para fazer pirografia em madeira para fazer a embalagem para pôr a garrafa de licor. Então, quando ganho uma garrafa na caixinha de madeira, é a escrita minha. Quando eu vou final de semana, a gente faz. Que coisa linda! E o artesanato eu amo de paixão, né? Se pudesse, tenho até hoje guardada a minha carteirinha de artesã, né? Da casa do artesã de São Vicente. E é só nós renovarmos, né? Sim. Eu cheguei a participar logo que eu vim morar em Santiago, ali da nossa casa. Mas eu acabei renovando a minha carteira, mas agora já faz uns 5 anos que ela está sem renovar. Porque como artesã nós temos, né, quem continua empreendendo nesse sentido, tem carteira, tem... Tá bem regularizado. Tá bem, né? Tudo certinho, inclusive consegue até depois, além da renda econômica, ter uma aposentadoria, se eu não estou enganada nesse sentido. Tem sim. Voltando para a Hack Engenharia, Bárbara, eu quero saber contigo, quais são os planos para o futuro? Agora é uma sucessora que está falando, né? Tu já disse que não quer ficar com esse empreendimento só em Santiago. Já tem alguma ideia? Ou lá em São Borja mesmo, vocês já estão programando uma outra obra? O que vem para o futuro? Conta para gente.
Com certeza, porque a obra é muito cíclica, né? Chega o final dela, a gente precisa ter novos. Então, a gente tem projetos para Santiago, nós temos um projeto de expansão da empresa, de fortalecimento da marca, mas junto com a expansão, o que a gente acha muito importante é não perder os valores da empresa. Então, tem coisas que a gente não abre mão, a questão da missão, dos valores da empresa. Então, tem que crescer, mas tem que ter os Tem que pés ter no aquele chão. jeitinho familiar ainda também, né? Isso, porque isso é como eu falei, é uma característica forte a questão do cuidado. A gente constrói como se fosse para nós, que eu acredito que é uma característica da empresa familiar. De uma família para outras famílias, né? Tipo isso. Isso, exatamente. Então a gente tem muito esse cuidado com a pessoa, com o cliente, e eu acredito que essa preocupação não pode perder. Tem que ter a questão, né, óbvio, do crescimento da empresa, da expansão, mas sempre se preocupando com isso, se preocupando com a segurança dos colaboradores, porque a gente tem uma história também com a segurança do trabalho na nossa história, então a gente tem muito forte essa preocupação. Então nós com certeza temos projetos para o futuro, temos planos, mas sem perder a essência pé no chão. Isso, exatamente. A questão do que é o mais difícil hoje do empreender? O que tu vê assim, falando em hack mesmo, qual é a maior dificuldade do empreender? Porque a gente fala muito da crise do emprego mundial, né? Mão de obra, mas tu vê alguns pontos assim, até para outros que estão nos ouvindo, ver, isso também acontece comigo, a gente também está passando por isso, ou ela fez assim e está dando certo, entende? Sim, eu acredito que o grande desafio, a construção civil, ela é muito humana ainda, depende muito de pessoas. Recursos humanos. Então, eu acredito que esse realmente é o grande desafio que a gente tem para o futuro nesse mercado. Várias reportagens saem, né, nas notícias que a idade média do pessoal que trabalha na construção tem cada vez aumentado mais. Então, é uma tendência. Os jovens, no caso, não querem mais trabalhar nesse mercado. Braçal ali, né? Isso. E o grande desafio que eu vejo é como atrair essas pessoas para continuar trabalhando ou usar métodos construtivos que vão cada vez precisar menos de pessoas. Então, esse é o grande desafio para o futuro na construção. Da construção civil também passa pela mecanização, né? Pela modernização, já que está faltando tanta mão de obra, né? E novas tecnologias. Hoje tem muito pré-moldado, paredes de concreto. Tem muita coisa pré-pronta, né? Isso, que são coisas que estão surgindo para realmente repor essa necessidade do mercado. Para que realmente não extrapole custo, entregue a obra no prazo. Então, são tudo coisas que nós precisamos cuidar. Mas eu realmente acredito que esse é o grande desafio do mercado da construção civil. A gente sabe que é uma área também que super valorizou a mão de obra, né? Até tem um meme que a gente brinca, né? Eu achei que pedreiro era pobre, eu fui ver o salário do pedreiro e vi que o pobre era eu, né? Sabe, uma brincadeirinha para a gente se situar, porque realmente é um trabalhador que adquiriu um status quo maior, né? O bom pedreiro, o bom mestre de obra, o bom eletricista, pintor, encanador, tá sempre cheio de trabalho, né? Sim. Até já está trabalhando por conta. Vocês devem empreitar muitas, né? Com outras empreiteiras, né? Sim. Alguma coisa assim. Como é que funciona o dia a dia da RAC nesse sentido? Não são todos funcionários permanentes de vocês? Nós temos o pessoal fixo, né? No caso, os que questão da estrutura, essa parte assim, nós temos pedreiros e serventes encarregados, almox, tem um time de vocês. Isso, que é nosso. Mas a mão de obra mais especializada, no caso, a que possui uma atividade só, no caso, encanador, eletricista, pintor, parte de revestimento interno, externo, reboco, colocador de piso, acaba sendo tudo mão de obra terceirizada. Parcerias com outras empresas, né? Isso, exatamente. Mas claro que a gente tem a mão de obra nossa porque é necessária também para as atividades essenciais dentro da obra. Então, a questão da estrutura, principalmente, mas nós temos essa parte terceirizada de atividades específicas, até porque daí cada um trabalha realmente na sua especialidade. Sim. Assim como a família da Cíndia, que também depende do clima, para vocês também o clima faz toda a diferença, né, Bárbara? Exatamente, toda a diferença. Então, no momento que começa, principalmente quando vai começar a obra na etapa da fundação e na parte da estrutura e do revestimento externo, são coisas que altamente dependem do clima. Então, é uma coisa que a gente sempre
precisa ficar atento. Claro que não tem muito como controlar, tu tem que ir fazendo um jogo ali no cronograma da obra para que tu consiga atingir as metas, mas é bem atingido a questão do clima nas obras, com certeza. Sim. E como vocês estão colocando, enquanto, né, a diretora da escola, que nós precisamos também desses serviços, né, de pedreiro, pintor, encanador. A escola está sempre em obra. Sim, nós estamos sempre uma reforma. Se não estamos em obra, exatamente, nós temos que prover a manutenção. E é realmente, como a Bárbara coloca, um grande diferencial que se tem hoje em dia. Nós temos algumas empresas, que a gente diz as pequenas empresas, né, que são empreendedores sozinhos já. Mas mesmo assim, o custo também aí às vezes não é baixo, né? Porque houve uma valorização, sabemos que é importante, né? Essa o mercado profissão regula, né? Quando há escassez daquele profissional, ele tem que pagar mais. Exatamente, a lei da oferta e procura. Mas são profissionais que são essenciais, mas que às vezes se tornam bem salgados. O custo. E a legislação também, né? Para tudo empreender hoje, né? Em todas as áreas, algumas até, como tu falou, da questão da segurança do trabalho, tem áreas que pega muito mais também a legislação, né? Então, o quase empreender todos tem tudo que ter isso, já né? o curso de técnico em segurança, né? Principalmente essas pessoas que são MEIs, já quase o dono tem que ter. E na verdade tem a lei, mas tem a questão da segurança do trabalhador. Então a pessoa ela tá protegida, porque o que a gente quer é que o trabalhador chegue saudável e saia saudável. Ninguém quer entregar alguém com algum acidente, nem com nada. Algum problema. Então tem a questão da lei, mas isso também protege para que o trabalhador tenha atenção com os DPI, com todo esse cuidado, para que ele realmente tenha esteja em segurança no ambiente de trabalho. Tu quer passar os contatos da Hack Engenharia pra gente? Se alguém se interessou de conhecer o Santiago Living, claro, vou passar. Então temos as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, que é Hack Engenharia, RAK Engenharia. Então a gente é bem atualizado, estamos sempre movimentando os nossos perfis. E temos também o nosso contato, que é 991455007. Então vai ser um prazer a gente apresentar os nossos empreendimentos, conversarmos e participarmos dessa realização do sonho da casa própria, que eu acredito que é o maior sonho de todo mundo, né? Onde vai viver bons momentos em família, tudo. E é um prazer a gente poder participar desses momentos. Repete o telefone para mim, é 55? Isso. Que tem outro aqui, né? Esse também dá? Isso, esse também dá. Então vamos dizer esse, 984017504. Isso? Qualquer um dos dois podem falar conosco. Luiz, para a gente encerrar esse podcast tão gostoso aqui, me conte como é que você, empreendedoras, né? Empreendedora na área da agricultura familiar, empreendedora na escola, no estudo, na carreira, empreendedora na engenharia, na construção. Como é que é lidar com a vida pessoal e toda essa, né? Porque empreendendo a gente sabe que a gente não para nunca, né? Como é que vocês dão conta de ter uma vida sendo empreendedora, hein? Pode falar, Cíndia. Agora, eu não sei o que a Bárbara irá responder, mas eu penso que tudo isso é planejamento. Nós temos que ter um planejamento. Hoje ter uma vida. Sim. Desde que a gente tenha, assim, consiga fazer o seu planejamento e uma organização. Por exemplo, eu saio daqui, eu sei que hoje é terça-feira, né? Como eu coloquei, eu participo do Lions também, então eu sei que às 20 horas eu tenho a minha reunião do Lions. E amanhã eu terei outra atividade. Eu penso que a gente tem que se organizar. Uma coisa de cada vez? Uma coisa de cada vez, né? Bem planejado, bem organizado. Porque no mundo tão ansioso que se vive hoje em dia... A tendência a gente ser ansiosa, né? Eu tenho ficado, às vezes, meio preocupada que as pessoas estão vivendo hoje, mas já estão pensando lá no domingo. E eu sempre digo, calma, gente, nós temos ainda... Viva o dia da vez na vez, né? Isso, não. Vamos planejar toda a nossa semana, né? No ambiente de trabalho, tudo o que nós temos para fazer. Mas, assim...
quando se fecha a escola, muitas de nós têm isso ainda para fazer. Então, tu faz o seguinte, a dica, monta um curso de gestão do tempo para mulheres, porque eu tô gostando dessa tua engenharia. Até às vezes me perguntam, e como é que tu dá conta? Eu digo, porque a gente também sabe que o expediente de diretor de escola, ele é 24 horas. É 24 horas, exatamente, mas se tu não consegue... eu que tenho um pouquinho mais de idade da Bárbara, mas se tu não consegues, assim, fechar a porta e dizer, agora vou fazer tal coisa. Sim. Senão, não se consegue, realmente. Mas as mulheres têm que se voltar para esse lado, né? Uma coisa de cada vez, né? Exatamente. E eu penso, assim, que o planejamento, tanto na nossa profissão quanto no familiar, é o que mais, assim, ajuda mesmo, porque... Se a gente não tem essa organização, esse planejamento, o que tu tem para fazer hoje e amanhã, quando vê realmente, até na questão até das contas, né? Se tu não vai fazendo ali, tu atropela e você perde, exatamente. A Bárbara também tem compromisso depois do podcast, viu? Tu tem o teu compromisso, ela tem o dela. E pra ti, funciona assim, como a Cíndia falou? Não tanto. Eu acredito que é uma busca constante, porque é muito fácil a gente se perder. E eu acredito que é uma consciência que a gente precisa ter. De repente, nesse momento, eu preciso focar mais no profissional. Nesse momento, é mais no pessoal. E é uma busca constante, porque eu acredito muito que a gente precisa muito equilibrar, né? Corpo, mente e alma. Mas é fácil a gente falar, mas na prática, a gente tenta equilibrar a vida pessoal, profissional, espiritual, mas é bem complicado, porque a gente quer dar conta de tudo. Sim, só que não tem como. É uma mania de mulher, dica, né? Mas na prática, se a gente vai colocar, realmente, a gente acaba se perdendo no dia a dia. Mas eu realmente acredito que tem épocas que a gente tem que ter consciência, que vai deixar de lado um pouco o pessoal para focar no profissional e ter resultado, e depois vai dar uma folgada. Então, mas é um equilíbrio. Tem que folgar, né? Exato. Tem que tirar um tempinho zen, né? É como diz, é esse equilíbrio que ela coloca, né? O corpo, a mente precisa estar alinhado para nós funcionarmos bem durante o dia. Meninas, uma delícia conversar com vocês. Primeira versão rodada empreendedora no podcast. Adorei, vocês são sensacionais. Sucesso para as duas, viu? Contem comigo, no que eu puder ser aí uma ponte para vocês. Contem comigo, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, Sandra, de estar aqui. Fico muito feliz com esse convite, também com a nossa conversa, foi maravilhosa. Agradeço a Cíndia, muito inspiradora a tua história também. Com certeza foi um prazer estar contigo nesse momento. Tem que provar o licor de batata doce. Exatamente. Eu vou ter que provar. Eu fico na promessa. Né? Tu podia ter trazido um licorzinho. Eu realmente esqueci, porque eu tenho ali em casa, porque... Tu vende? Tu tem? Eu trago, às vezes... Então deixa o telefone aí para vender o licor. Eu vou para a mãe e trago para venda. Qual é o telefone para vender o licor? 999 54 23 96. Oportunidade, a gente não perde. 96. A 96? 96. 96. Não, às vezes eu volto final de semana com as caixas, né? É sob encomenda. E porque o doce, assim, ó, o licor não. O licor, ele tem um tempo maior, né? De duração e tudo mais. E a mãe já tem ali para durar mesmo. Mas a compota, no máximo, é 1 ano, bem conservada. O doce de batata doce, o de colher é consumível logo, assim. Bombom. Mas que chique. Imagina fazer uma refeição depois. Eu vou tomar um licorzinho de batata doce. É uma delícia. Fico no compromisso de trazer. Então, dizer que foi um prazer conhecer essa moça linda, né, e a colega dela, e dizer que a tua história também me inspira muito, porque, né, quando eu fiz administração, eu lembro que uma das cadeiras era essa que nós estamos falando hoje, da sucessão familiar. E eu tenho lido muitas coisas nessa área que a administração tem se voltado para isso, para ensinar, né, digamos, os filhos a serem os sucessores. Porque muitas vezes, ao contrário de nós duas, né, os filhos querem sair de casa e seguir seus rumos, né, diferentes. E me fico muito feliz, foi um prazer te conhecer, desejo muito sucesso. Se eu não tivesse a minha casa, eu fiquei tentada. Mas porque é um lugar futuro investimento, né? Investimento, exatamente, quem sabe, né? Então, assim, foi um prazer te conhecer, muito sucesso para ti. E só dela falar da família dela também dá vontade de a gente conhecer, porque é tão bonito, né? Tão lindo, bom, né? Esses valores familiares que a gente sempre se sente bem acolhido. A Sandra, mais uma vez, obrigada pelo convite. Não pude estar na terça da educação.
mas um abraço nosso. Era para estar da aqui, nossa viu? comunidade. Cada coisa na sua vez, né? Era para estar Exatamente. aqui hoje. E também agradeço a oportunidade de fazer parte da AME, porque eu acredito, né, que quanto mais mulheres, Melhor. melhor. Nós ficamos por aqui. Se esse podcast fez sentido para você, manda para alguém. Nós estamos no Spotify também, no canal do YouTube do NP Expresso. Vai ser também transmitido pelo Facebook, tá bom? Ficamos por aqui.